Na parte que nos interessa é a leitura do capítulo 8 que eu mandei, né, vocês darem uma observância nesse conteúdo. São os vírus, né? São seres acelulares. O que é isso? Lembra quando eu falei de não, do grego. Luno, não luz, átomo, átomo, divisão, não divisão. Então, celulares não tem células, não celulares. Então, os vírus não são constituídos de célula. Existe um debate na comunidade científica que todo ser vivo é constituído de células. Se o vírus não tem célula, então ele não é considerado um ser vivo. Ele tem algumas características interessantes. A primeira é a celular, ele não contém célula. Quais são as características dos vírus? Eu vou destacar aqui uma para vocês. Eles são parasitas. Eles vão depender de uma célula, eles vão viver à custa dessa célula, no seu organismo. E para a sua reprodução, ele vai depender de bactérias, para a sua reprodução. Então, é interessante que, com fatores virais e fatores bacterianos, acelera o processo de uma doença no organismo. Então, as características dos vírus são várias. Dentre estas, eles não são seres vivos e eles são parasitas e são intercelulares, ou seja, eles estão ali no meio das células. Esses vírus, eles convivem com a humanidade desde que o mundo é mundo, com os animais também. Você já deve ter prestado atenção naquele vídeo que eu passei para vocês, com alguns vírus perigosíssimos, dentre eles o ebola, que eu considero o vírus mais perigoso que existe, né? Não o que mata mais, porque a área de afetação é uma área que não tem muito turista, é uma área que não tem muitos aeroportos, muita aglomeração. Foi lá no interior de algumas comunidades africanas. Imagina se fossem cidades cosmopolitas, gigantes. Esse vírus se espalhava com uma certa rapidez, mata com uma certa rapidez e é altamente contagiante. Até uma secreção do corpo, como o suor, você tocando, você já contrai o ebola, né? Você tem uma hemorragia que você sua o sangue, né? Uma hemorragia, uma febre hemorrágica que mata a pessoa em menos de 24 horas. Então é um vírus mortífero, né? É um vírus bastante letal em a maior parte das pessoas que adquiriram, e a gente está vivendo hoje um fator histórico que vai ser registrado, que é a pandemia do H1, ou seja, da Covid-19. Há 3, 4 anos atrás a gente viveu do H1N1. E a população que está sofrendo hoje, e o que a gente sente na pele, os noticiários aqui, vizinhos nossos acometidos, né, enterros, alguém conhecido que já virou, né, praxe ter, fulano tá com a Covid-19, fulano morreu. Antigamente eram números, mas quando já chega nos nossos municípios já são casos, né, casos interessantes. Observe bem que a Covid-19 é um processo histórico que você está vivenciando sobre um termo viral. A população brasileira ela viveu, assim como a população mundial, a gripe espanhola, que não era espanhola. Ela surgiu primeiro, né, após a Primeira Guerra Mundial, em acampamentos de soldados ingleses e norte-americanos. Só que esses acampamentos eles não divulgaram para a imprensa. E quem divulgou para a imprensa foi a população espanhola, né? Foi os noticiários espanhóis. Por isso que a doença pegou o nome de gripe espanhola. E ela matou aos montes no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A gente está vivendo hoje uma pandemia interessante por causa viral, né? Então, quais são as características dos vírus? Os vírus eles têm característica primordial, né, de ser um elemento sugador, ou seja, um parasita do seu organismo, das suas células, intercelular, porque eles estão lá no meio. Ele também tem uma característica interessante, ele não é formado de célula, ele é um ser existente, não um ser vivo, e vai depender dessa célula para a sua sobrevivência. E muitos desses vírus têm formato até de naves. Se você observar todo o vírus corona, que é da gripe, ele tem um formato de coroa. Corona, de espanhol, coroa em português. Então, a reprodução viral, ela vai depender muito do organismo da pessoa. Vai depender muito das bactérias que estão ali. Porque ele depende de uma célula para a sua sobrevivência e ele depende de bactérias para a sua reprodução. E é interessante
a gente destacar algumas viroses. A mais comum é a gripe. O nosso organismo ele se defende, viu? As variantes de gripes que a gente tem varia de organismo para organismo. Tem uma delas que é pesada para alguns e leve para outros. Do mesmo jeito a Covid, viu? O vírus da Covid-19 ele pode ser letal para algumas pessoas, de fatores de riscos, diabéticos, né? Pessoas asmáticas, pessoas com problemas de pulmão, pessoas que fazem tratamento contra o câncer e assim por diante, dependendo da imunidade da pessoa e da idade. Então, do mesmo jeito o vírus da gripe ele pode ser letal, dependendo da imunidade daquela pessoa. Se a pessoa tem uma vida regada à base de alimentos saudáveis, cítricos, limão, laranjas, vitamina C contida na acerola, contida na pitanga e assim por diante, abacates, você vai ter uma autoproteção já para se fortalecer contra uma virose. É interessante que algumas mães sempre mantêm os meninos na vitamina C, principalmente nessa troca de estação na nossa região. Quando você vir identificar o processo e o ciclo reprodutivo do vírus, você lembre-se que ele depende de uma bactéria para a sua reprodução. Para a sua sobrevivência no organismo, ele vai depender de uma célula, por isso que ele é chamado intercelular. Ele é um parasita, ele vai estar ali. Então, as viroses, a gente tem a gripe, é interessante você analisar. A gente também tem desses vírus muito mortíferos nos países dos trópicos, a dengue. Para você ter uma noção, quem mais matou na história da humanidade foram mosquitos, viu? Febre amarela, malária, né, dengue, chikungunya, tudinho. Esses vírus, eles são provocados por mosquitos. Dentre eles, o Aedes aegypti, esse corintiano aqui, ó, tá vendo? Pintadinho de preto e branco. Eu sou vascaíno, né? Mas eu digo que esse aqui é corintiano. O vascaíno também, né? Que tem as cores do Vasco e tem as cores do Corinthians, né? Dos alvinegros. Então, existe também uma doença muito interessante. Ela foi o terror na década de 80. Eu fui para vários debates na escola, porque apareceu um caso na Barra, e provocou aqui um certo pânico na população. Vários médicos vinham para a escola fazer debates, tudo, que era o HIV, a AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. O que é interessante nesse vírus é que ele é poderoso. Por quê? Você viu lá a gente debatendo sobre o sistema de defesa do nosso organismo, foi? Os linfas, baço, as estruturas responsáveis para a manutenção e proteção do nosso corpo. Então, o HIV, ele vai destruir todo o mecanismo de defesa do nosso organismo. É um vírus poderoso, porque esse vírus, ele vai deixar você fraco, e uma simples gripe vai virar um problema mais sério, né? Uma simples diarreia vai virar um problema mais sério. Porque a pessoa que tem um vírus e está doente, que já tem a doença, porque ter o vírus é uma coisa, desenvolver a doença já é outro processo, né? Você pode estar com um vírus, um exemplo, eu posso estar com um vírus, mas dependendo da minha imunidade, ele vai estar lá no meu organismo, esperar um momento para ele desenvolver, né? Para ele desenvolver. Então, algumas pessoas têm o vírus, e o processo de doença é ao longo desse período da vivência desse mecanismo no organismo dele. Então, algumas pessoas desenvolveram doenças e essas doenças elas foram agravantes porque não existe mais mecanismo de defesa. Mas a ciência ela contribuiu muito para o quê? Para o desenvolvimento de medicamentos. Hoje a população que tem o vírus HIV, chamados de soro positivo, eles tomam um coquetel de remédios e vivem uma vida tranquila, entre aspas, né? Vivem uma vida, né, normal. Não é tanto pavor como foi na década de 80. Então, o HIV é um vírus poderoso que destrói o mecanismo de defesa do organismo. Existem vários outros vírus. Muitas crianças já tiveram catapora e é interessante que ele vai ficar alojado no seu organismo. Particularidades desse vírus você não vai pegar mais. Eu já tive catapora. Várias crianças é comum ter cachumba. Esses vírus eles atingem muito, principalmente nos países africanos, na América Latina e na Ásia, porque são doenças relacionadas ao ambiente, também relacionadas à higiene, são doenças em que afeta todas as classes, mas a classe pobre é a que mais sofre com esses aí. Com esses vírus, né? Que são doenças de criança, que está lá em contato com a terra, que troca lá
a balazinha, a chupeta lá com o irmãozinho, com o colega, e alguma parte dessas particularidades, ou contato com a pessoa com catapora, com o fluido, com o suor, com a roupa, com o lençol, na mesma casa é comum dar em todos. Do mesmo jeito a cachumba, quando dá em um, eles compartilham o copo, a água lá do filtro, vai proliferando. Ou seja, são doenças, muitas delas dos trópicos, né, dos países subdesenvolvidos, que acarretam uma certa porcentagem da população. Eu já tive cachumba e eu já tive catapora, doença de menino, como dizia a minha avó. Então, esses vírus, eles estão com a humanidade há séculos, há milênios. Tem deles que é desde a história da formação do ser vivo. Observe bem que outros vírus, eles fazem parte desse nosso conteúdo, a poliomielite. O Brasil combateu fortemente a poliomielite. Eu tive uma irmã que ela teve polio. Ela tem uma certa deficiência, uma perna é maior do que outra, né? Conheço, né, um amigo meu que foi soldado civil lá na Amazônia, ele contraiu febre amarela. A rubéola, o sarampo, eu também já tive sarampo. Essas doenças são virais. Elas fazem parte do contexto desse livro de estudo. E existe uma curiosidade com relação à raiva. Dizem que a raiva não tem cura. Dizem, né? Mas 3 pessoas no mundo conseguiu se curar da raiva. Um deles é aqui de Pernambuco, né? Foi notícia até internacional. Então, a raiva, a varíola, o sarampo, a rubéola, a febre amarela, a poliomielite, a cachumba, a AIDS, o que é que elas têm em comum? São doenças virais, provocadas por vírus. E essas doenças, algumas têm curas e outras não. Algumas têm um mecanismo de defesa nata, algumas têm para combater um mecanismo de defesa nata e outra adquirida, né, no nosso organismo. Tem um estudo no continente africano que algumas pessoas adquiriram o HIV e não desenvolveram a doença, estão lá com ele até hoje. E essas pessoas passaram a ser analisadas, assim como algumas pessoas que tiveram Covid e não desenvolveram sintomas fortes, passaram a ter o sangue analisado. Então, estão estudando todas as possibilidades. A ciência, ela utiliza desses pormenores para que cheguem a uma certa conclusão de análise a respeito desses fatores, dessas doenças. As próprias doenças, elas servem de estudo para se procurar uma solução. Por exemplo, quem imaginaria que um vírus modificado, injetado novamente, né, no ser, ele passaria a ter a imunidade? É assim a história das vacinas. Veja só, um cachorro vacinando-se com a antirrábica, ou seja, com a vacina da raiva. É interessante esse processo de descoberta, porque a própria estrutura do vírus modificado é o que está na vacina, é o que é introduzido no ser para combater isso. Olha, um vírus silencioso é a hepatite, altamente contagiosa, né? Tem vários tipos dela, né? O papilomavírus humano, o HPV, que é o câncer do colo de útero. A maior parte das garotas e dos garotos, na minha era agora, na nossa era, estão sendo vacinados, coisa que não acontecia na década de 80 e 90. Muitas mulheres, quando vinham descobrir que estavam com HPV, já estavam com câncer altamente avançado e não tinha cura. Hoje as garotas e os garotos já têm um processo de mecanismo de defesa adquirida, né, que fator externo, que são as vacinas. Eles vão receber ao longo da vida 3 dosagens durante a sua adolescência, né? E se eu não me engano, são essas 3 dosagens que vai fazer com que ele não contraia. Tanto existe câncer do colo de útero, como também existe HPV em meninos, né? Então, é raro, mas na maior parte do homem o HPV, mas ele atinge a maior parte das mulheres. As mulheres desenvolvem o câncer de útero bastante violento. E é uma das causas de morte do nosso país e de várias partes do mundo. Então a vacina já foi desenvolvida. O que é que nos interessa nesse capítulo? Nesse capítulo nos interessa o quê? Nos interessa estudar a estrutura viral, a formação desse mecanismo que é o vírus no nosso organismo, quais são as características dele e quais são os sintomas dessas doenças que estão aí no nosso livro, né? Como é que a gente vai perceber
né? Por exemplo, se Deus o livre, onde a gente tiver com algum problema, através de exames, né? Hoje você tem uma certa virose, é levado ao médico. O médico ele vai analisar o seu exame de sangue, analisar o seu exame de urina e assim por diante, e vai ter um diagnóstico. É interessante que as nossas avós olhavam e diziam: esse menino está com sarampo, esse menino está com catapora, sem precisar daquele exame pré-estabelecido, que é interessante, muito interessante. As nossas avós também tinham conhecimento, assim como os indígenas tinham, né? Assim como os povos antigos. Então, os vírus convivem com a gente, desde que mundo é mundo, desde que existe a humanidade. Mas também eles foram devastadores e ainda são devastadores. O correto é você se precaver, você se policiar. Lembra que eu falei da leptospirose? É uma palavra que eu tenho que decorar, mas eu tenho que aprender como não pegar leptospirose. Hoje, na nossa era, nós estamos vivenciando uma fase interessante da higienização. A máscara, o lavar a mão, o álcool gel, né? A aguinha lá com sabão. Tratar ali o alimento quando levar da feira. Isso é bom, por uma parte, porque você não vai adquirir outras mazelas, não só a Covid-19, mas como também outras doenças bacterianas. Então, nós vamos responder no exercício da página 111 à página 113, tá certo? Qualquer dúvida eu vou estar aqui junto com vocês e a gente debater. E outra questão, ao responder essa página 111 a 113, você vai copiar sintomas de cada uma dessas doenças que estão aí no seu livro. Hepatite, AIDS, né, poliomielites e assim por diante. Você só bota o nome da doença e sintomas, nome da doença e sintomas, tá certo? Então, boa produtividade e bons exercícios aí para vocês.